Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Felipe aqui, estamos aqui para mais uma aula de Química, né? Hoje, nossa aula 4 do segundo bimestre, tudo bem? Olha só, hoje nós vamos falar sobre lei de Hess, né? Vamos continuar falando aí sobre variação de entalpia, tá? E hoje a gente vai falar sobre um outro método, tá? Então, beleza. Então, hoje vamos falar sobre essa lei que é muito importante, tá? Isso cai muito no Enem, caiu ano passado, caiu nos anos anteriores. Então, é uma das maneiras mais fáceis de se calcular a variação de entalpia, principalmente no Enem, beleza? Então, cobra muito, fica a dica aí. Olha só. A lei de Hess permite calcular a variação de entalpia, né, que é a quantidade de energia presente na substância após sofrerem reações químicas, né? Isso porque não é possível medir a entalpia em si, mas sim na sua variação, beleza? Isso aí a gente já sabe, né? Muito bem. Então agora vamos falar sobre a lei de Hess. A lei de Hess fundamenta o estudo da termoquímica, né? Olha só, eu anotei 3 tópicos aqui bem interessantes, a gente vai ver aqui na teoria e já já a gente vai ver na prática, muito importante. Olha só, esse primeiro tópicozinho aqui é o seguinte. Inverter a reação química, nesse caso, o sinal ΔH também deve ser invertido. Beleza. Por exemplo, se você tem um produto, você tem a soma dos reagentes, resulta em um produto, certo? Então, se você inverter de lado, passar um para o outro lado da setinha, você também tem que inverter o valor do seu ΔH, certo? O sinal do ΔH, certo? Se ele é positivo, vai ficar negativo. Se é negativo, vai ficar positivo. A gente vai ver isso logo mais à frente. Se eu multiplicar a equação, o valor ΔH também deve ser multiplicado, certo? Se eu multiplicar toda a equação, eu também tenho que multiplicar o valor do meu ΔH pelo mesmo valor. Se eu dividir a equação, o valor do ΔH também deve ser dividido. Beleza, vamos para a prática aqui? Vamos para a prática aqui para ficar mais fácil para a gente compreender melhor tudo isso que eu estou falando aqui. Olha só. Beleza, o que acontece? Olha só, a gente sabe muito bem que tudo que eu faço com a minha equação, eu também tenho que fazer com o meu ΔH, certo? Vamos supor, né? Vamos supor que eu vou somar, né, essas equação 1 com essa equação 2. Eu vou somar, certo? O que vai acontecer, gente? Olha só, tem que somar os termos semelhantes. Se eu for somar isso daqui, o que vai acontecer? Olha só. Tá vendo que esse CO tá do lado aqui, né, antes da seta, e o outro tá do lado de cima, certo? Então são lados opostos, eu posso cortar ambos, certo? Beleza. Então eu cortei aqui, beleza? Então o que vai me sobrar? Olha só, C mais. Olha só, eu tenho meio átomo de O2 mais meio átomo de O2, meio mais meio é igual a 1. Setinha, certo? Sobrou quem aqui? CO2. Beleza, então eu somei essas duas equações, certo? Somando essas duas equações vai resultar em C mais O2, que resulta em CO2. E o que eu tenho que fazer? Tudo que eu faço com a equação, eu também tenho que fazer com o meu ΔH. Ou seja, o ΔH dessa equação será o quê? O somatório de ΔH da primeira equação mais ΔH, né, da segunda equação. Beleza? Muito simples. Tranquilo? Agora aqui, olha só, o que acontece aqui? Aqui eu multipliquei por 2, certo? Então, olha só, se eu pegar essa equação aqui, multiplicar ela por 2, o que vai acontecer aqui? Olha só, multiplicando por 2. Ó, vou multiplicar aqui por 2, vai ficar 2C mais 2O2, né? Tenho que multiplicar aqui também, 2CO2. E o que eu vou fazer? Eu também, se eu multipliquei toda a equação por 2, o meu ΔH eu também terei que multiplicar por 2. Beleza? Então, muito simples, né? Beleza. Agora aqui, olha só, o que acontece aqui. O que eu falei? Que se eu inverter a reação química, eu também tenho que inverter o sinal. Como assim inverter? Quando eu inverto alguma coisa, quer dizer que eu multiplico por menos 1, certo? Vai mudar. Tá de um lado, vai passar para o outro lado da igualdade, né? No caso aqui, da seta. Então, olha só, eu tenho que antes aqui, olha só, os meus reagentes aqui no caso é C mais O2. E o meu CO2 é o meu produto. Eu inverti. O que aconteceu aqui? Olha só, eu passei. Quem era meu produto aqui passou a ser o meu reagente, certo? E quem era o meu reagente aqui passou a ser o meu produto. Eu inverti, olha, daqui passou para cá e aqui passou para cá. Isso quer dizer o quê? Que
o meu ΔH também vai inverter. Se ele é positivo, ele vai passar a ser negativo. E se ele é negativo, ele vai passar a ser positivo. Ou seja, quando eu inverto, o que acontece? Eu mudo os sinais, beleza? Então, olha só, agora nós vamos fazer um probleminha agora. Vamos fazer um probleminha aqui bem bacaninha. Eu tenho um exemplo aqui, olha só. Eu tenho essas, tem a equação aqui 1, equação 2, certo? Através dessas equações aqui, eu tenho que descobrir o meu ΔH dessa outra reação aqui, certo? Eu sei que C2H4 mais 3O2 vai resultar em 2CO2 mais 2H2O, certo? Sendo que meu ΔH aqui é igual a menos 1410. Segunda equação, sei que C2H6O mais 3O2 vai resultar em 2CO2 mais 3H2O, certo? E o ΔH aqui é menos 1367. Beleza, sabendo disso daqui, eu quero encontrar o ΔH dessa reação aqui. C2H4 mais H2O, C2H6O. Beleza. Professor, não sei de nada, nada. Para onde é que eu vou fazer? O que eu vou aplicar aqui que eu aprendi? Beleza, a gente vai por etapas, certo? Então, olha só. Primeira coisa que eu tenho que analisar aqui, olha só. É que eu tenho um C2H4, certo? Aqui. Em qual equação que eu tenho C2H4? Na primeira equação. E o que está acontecendo com esse C2H4? Ele está do lado esquerdo? Também está. Então eu posso repetir, vou repetir essa primeira equação aqui. Só isso, só vou repetir, certo? C2H4 mais 3O2, setinha, né? Vamos lá, 2CO2 mais 2H2O. Beleza. Agora aqui tá ok. Agora esse H2O. Gente, é muito complicado a gente pegar e trabalhar com água, tá? Já aviso você já, né? H2O é água. Mas vamos analisar. Eu tenho H2O aqui em cima. Aqui eu tenho, mas eu tenho dois H2O. Não é só H2O, é diferente. Aqui eu tenho dois átomos de H2O, né? Aqui é só um átomo de H2O. E aqui embaixo eu tenho três átomos de H2O. E ambos estão do lado direito. E aqui está do lado esquerdo. Então, deixa quietinho aí, certo? Deixa quietinho isso daí. Não vamos mexer, certo? Beleza. Continuando, vamos aqui agora para C2H, C2, né, H2O, certo? O que a gente vai fazer aqui? Olha só, o que vai acontecer? Eu tenho aqui, ó, C2H6O, só que ele está do lado esquerdo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou inverter. Tem como eu inverter? Tem como, né? Os meus reagentes vão virar produtos, certo? E os meus produtos vão virar reagentes. Só que o que eu tenho que fazer? Quando eu mudo a equação de um lado para outro, certo? Quando eu mudo todo mundo de um lado para o outro, eu também tenho que mudar o sinal do meu ΔH. Então, é isso que eu vou fazer. Olha só, vou mudar todo mundo aqui. Como é que vai ficar? Olha só, vou passar isso daqui para cá, olha só. Vai ficar 2CO2 mais 3H2O, certo? E quem estava do lado aqui era quem? Olha só, C2H6O mais 3O2. Olha só colocar aqui o ΔH aqui, ó. Meu ΔH aqui em cima é igual a menos 1410. E aqui eu vou mudar o sinal dele, que eu mudei todo no lugar. Então aqui vai ficar aqui mais 1367. Beleza, pessoal, o que vai acontecer aqui? Olha só. Posso resolver? Posso, olha só. Vamos somar isso daqui? O que vai acontecer? Eu posso cortar, olha só, 2CO2 com 2CO2 do outro lado, certo? Quem mais que eu posso ter aqui? Olha só. Eu posso também cortar esse 3O2, né? Com esse 3O2 aqui. Também posso cancelar. Aí, olha só, eu tenho 3 átomos de carbono, de H2O. Aqui eu tenho 2 átomos de H2O também. O que vai acontecer? Se eu subtrair e cortar esse 3 com esse 2, vai me sobrar 3 menos 2, vai sobrar apenas 1, certo? Beleza. Então, olha quem sobrou. Somando aqui, olha só. C2H4, né?
mais, olha quem sobrou aqui, o H2O, certo? Setinha, C2H6O. Opa, gente, não é a mesma coisa que aqui? Isso, é a mesma coisa, certo? E o que que eu vou fazer aqui com ΔH? O que que vai acontecer? Eu vou somar também. Então, somando ΔH vai ser menos 1410 mais 1367. Ou seja, o meu ΔH será igual, somando isso daqui, vai ser igual a menos 43 kJ, certo? Então, essa é a minha resposta correta. Muito simples, né, pessoal? Pessoal, olha só, peço a vocês que vocês dêem uma olhada nesse vídeo, qualquer coisa para, volta, tá bom? As coisas estão começando a se complicar, certo? E é fundamental a gente aprender isso daqui, tá, gente? Que vai cair no Enem, isso aqui vocês têm que aprender de fato, certo? Então, dá uma olhada nas propriedades, entendeu? Dá uma olhada nesse exemplo com calma e façam as atividades, beleza? Pessoal, tchau, tchau, um abraço e até a próxima.